Olá, pessoal! O assunto de hoje é sobre auxinas. O crescimento das plantas, incluindo respostas a estímulos, floração, dentre outros, é regulado por hormônios vegetais, ou fitormônios. Os fitormônios são substâncias orgânicas produzidas em determinadas regiões das plantas e que migram para locais onde vão exercer seus efeitos. Eles atuam em pequenas quantidades sobre células específicas. Há 5 grupos principais de hormônios vegetais: auxinas, giberelinas, citocinas, ácido abscísico e etileno. As auxinas foram as primeiras substâncias identificadas como fitormônios. Elas controlam diversas atividades, como, por exemplo, o crescimento das plantas. Uma das primeiras evidências da existência das auxinas foi obtida por Charles Darwin e por seu filho Francis em 1881. E para quem se perguntou sobre o Charles Darwin, sim, esse é o mesmo autor da teoria da evolução. Voltando, Charles e Francis Darwin estudaram a tendência que plantas jovens têm de curvar-se em direção a uma fonte lateral de luz. Em suas experiências, eles cobriram a extremidade, ou seja, o coleótipo, de plantinhas de aveia e de alpiche com um papel opaco, verificando que elas deixavam de curvar-se quando iluminadas lateralmente e continuavam a crescer eretas. O mesmo resultado foi obtido quando eles removeram os ápices dos coleóptilos. As plantas deixaram de se curvar em direção a uma fonte de luz natural. Dessa forma, os Darwin concluíram que a extremidade dos coleótipos percebe a posição da fonte de luz e leva o caule a curvar-se em direção a ela. Já em 1913, o cientista dinamarquês Peter Jensen demonstrou que o sinal que faz o caule mover em direção à luz não era fixo, mas móvel. Ele separou a ponta do restante do coleóptilo por um cubo de gelatina que impedia o contato celular, mas permitia a passagem de produtos químicos. As mudas responderam normalmente, inclinando-se para a luz. No entanto, quando a ponta foi separada por uma substância impermeável, a mica, não houve curvatura do caule. A principal auxina natural é o ácido indolacético, conhecido pela sigla AIA. No nível molecular, todas as auxinas são compostas por um anel aromático e um grupo ácido carboxílico. Há substâncias artificiais que simulam os efeitos do AIA, com o objetivo de uso na agricultura, sendo por isso chamadas de auxinas sintéticas. A mais conhecida delas é o ácido 2,4 diclorofenoxiacético, em geral identificado pela sigla 2,4-D. Essa substância é utilizada como herbicida no controle de ervas daninhas, em gramados e em campos de cultivos de cereais, como trigo, cevada, etc. Outra auxina sintética é o ácido naftalenoacético, utilizado para induzir a formação de raízes adventícias em ramos, o que facilita a propagação vegetativa de árvores. Também evita a queda precoce de frutos em plantas de interesse comercial. As auxinas são produzidas em todos os tecidos, principalmente em locais com rápida divisão celular e crescimento, como nas extremidades dos coleóptilos, de gramíneas e nos ápices caulinares das plantas. Sua produção ocorre também em folhas jovens, frutos e sementes. A partir dos locais de síntese, as auxinas deslocam-se ativamente, isto é, com gasto de energia, pelas células parenquimáticas do floema e câmbio vascular. Esse transporte independe da gravidade e, na maioria das vezes, é polar. O transporte das auxinas pode ser chamado de basípeto, que vai do ápice do caule para a raiz, ou acrópeto, da raiz para o ápice da planta. Já são conhecidos diversos efeitos fisiológicos das auxinas. Um deles são os tropismos, ou seja, mudanças no padrão de desenvolvimento das plantas como resposta a estímulos externos direcionais. Isso foi demonstrado por Charles e Francis Darwin, A luz influenciando o comportamento da planta e assim provocando o crescimento assimétrico do caule ou raiz. As partes aéreas, em direção à luz, vão crescendo e facilitando a fotossíntese nessa região. E algumas raízes crescem para longe da luz. Os tropismos podem ser positivos, ou seja,
direcionados ao estímulo, ou negativos, quando são contrários ao estímulo. Outro tipo de tropismo é o gravitropismo. Nele, o crescimento da planta se dá em resposta à gravidade. Os caules crescem em direção à luz para fotossintetizar e raízes crescem para dentro do solo em busca da água e nutrientes. Dessa forma, a raiz desenvolve gravitropismo positivo, por ser em direção do solo, e o caule geotropismo negativo, em direção à luz. Um dos principais efeitos das auxinas é causar alongamento das células recém-formadas a partir dos meristemas, promovendo assim o crescimento de raízes e caule. O efeito depende de sua concentração na planta. O caule, por exemplo, é menos sensível que a raiz. Por isso, uma concentração de auxina que induz um crescimento ótimo do caule tem efeito fortemente inibidor sobre o crescimento da raiz. Por outro lado, concentrações de auxina ótimas para o crescimento da raiz são insuficientes para produzir efeitos no caule. As auxinas também participam da formação dos frutos. Sementes em desenvolvimento liberam auxinas que atuam sobre a parede do ovário, levando ao desenvolvimento no fruto. Por isso, se a fecundação não ocorrer, as sementes não se formam e o fruto não se desenvolve. É o que observamos nesse experimento, onde a remoção dos aquênios, ou seja, as sementes do morango, fazem com que o receptáculo não se desenvolva normalmente. Porém, se ao removermos os aquênios e aplicarmos auxina sintética, o morango se desenvolve. Se forem aplicadas auxinas sobre ovário de certas plantas, há desenvolvimento de frutos sem fecundação. Essa técnica tem sido utilizada para a produção comercial de frutos partenocárpicos, apreciados por não apresentarem sementes, como melancias, por exemplo. Há frutos partenocárpicos naturais, como a banana e o limão Tahiti, que se formam sem aplicação de auxina exógena. Nesses casos, os ovários produzem auxinas em quantidade suficiente para estimular o desenvolvimento do fruto, mesmo sem a formação das sementes. As auxinas produzidas pelo meristema apical do caule exercem forte inibição sobre as gemas laterais, mantendo-as em estado de dormência. Essa inibição, conhecida como dominância apical, pode ser percebida quando se remove a extremidade de um ramo. As gemas laterais nas axilas das folhas logo entram em desenvolvimento, produzindo ramos laterais. Se eliminarmos o meristema apical e aplicarmos auxina na região cortada, o desenvolvimento das gemas laterais continuará inibido, demonstrando que esse hormônio é responsável pela inibição. A técnica de poda, que é usada em jardinagem, consiste em eliminar os meristemas apicais dos ramos, para estimular assim a formação de ramos laterais. A queda natural de folhas, flores e frutos do caule, fenômeno conhecido como abscisão, resulta de alterações químicas e estruturais que ocorrem perto da base do pecíolo. Essas alterações estão relacionadas com as auxinas. Ao envelhecer, folhas, frutos e flores produzem cada vez menos auxina, cuja presença é necessária para evitar a abscisão. Dessa forma, folhas velhas, por exemplo, apresentam menor concentração de AIA quando comparadas a folhas jovens. As auxinas também participam do processo de formação de raízes laterais e adventices, além de induzirem a diferenciação vascular. Como exemplo, a auxina induz a formação e organização de floema e xilema. Quando a planta é ferida, a auxina pode induzir a diferenciação celular e a regeneração dos tecidos vasculares. Vimos que as auxinas foram o primeiro hormônio vegetal a ser descoberto, desempenham um papel fundamental na coordenação de muitos processos comportamentais e de crescimento nos ciclos de vida dos vegetais, além de serem essenciais para o desenvolvimento do corpo da planta. Ainda, todo o conhecimento a respeito desse hormônio tornou possível seu uso de forma sintética na agricultura, auxiliando no controle de pragas, desenvolvimento de frutos e crescimento das plantas. Até a próxima!